Na aula de hoje, a gente vai falar de um tema bem importante, né? Iremos falar sobre uma das maiores religiões do mundo, que é o islamismo, tá? Então, o islamismo ele vai surgir na Península Arábica, na Idade Média, né? No século VII depois de Cristo. O adepto do islamismo, ele é conhecido como muçulmano, tá? E o islamismo ele vai ter como uma das suas principais características por ser monoteísta, ou seja, acreditar em um só Deus, tá? O islamismo, na história do islamismo, ela vai surgir a partir de uma figura bem importante, né? Que no caso é Muhammad. Muhammad também é conhecido como Maomé, tá? Então, Maomé ele vai ter uma história aí, né, por trás bem importante, né, para a criação do islamismo. Maomé, a gente contando um pouquinho da história dele, Maomé ele vai nascer na cidade de Meca, tá? E ele era filho de uma família de comerciantes. Maomé ele vai casar com uma viúva rica e ele vai viajar bastante. E na época ele vai ter contato com outras religiões, principalmente o cristianismo e o judaísmo, tá? Então, alguns autores vão dizer que essas duas religiões elas foram importantes para dar base e sustentação para o surgimento do islamismo. Com 40 anos, Maomé, né, andando no deserto, ele vai receber a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel vai dizer para ele que só existe um Deus, que no caso é Alá. Tá? Então, Maomé, a partir daí, vai tentar passar essa mensagem para as outras pessoas. Mas ele vai começar a ser perseguido. Por quê? Porque na época a sociedade era politeísta. Tá? Maomé, então, ele vai ter que sair da sua cidade natal, que no caso era Meca, e vai para outra cidade, onde hoje, atualmente, é a cidade de Medina. Com o passar do tempo, Maomé vai conseguindo adeptos, né, e pessoas. E ele vai começar a expandir a religião muçulmana, tá? O islamismo. E vai se tornar, consequentemente, um grande líder, até político, tá? Maomé, então, ele vai começar, né, a revolucionar a Península Arábica com o seu livro sagrado, que no caso é o livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão, também conhecido como Corão, tá? Onde ele recita. Com a morte de Maomé, que aí é um elemento bem importante para a gente destacar, que foi em 630 d.C., Maomé não vai deixar herdeiro, tá? Então, a partir daí, a gente vai ter um dilema, né, entre os muçulmanos pela questão de quem iria suceder Maomé, tá? Então, começa aí a divisão entre dois grandes grupos que são os xiitas e os sunitas, tá? Os sunitas, eles vão dizer que o líder, né, e sucessor de Maomé, ele tem que ser escolhido entre os seus seguidores, que no caso, ele vai dizer que a gente conhece também como os califas, tá? Os xiitas, né, eles preferiam que o líder, né, e sucessor de Maomé tivesse algum laço de sangue, né, com Maomé, que no caso eles vão especificar que seria Ali, que era primo e genro de Maomé. Os sunitas eles vão vencer essa disputa, e aí eles vão eleger, né, um califa, tá, que é o Abu Bakr. Tá? Os muçulmanos, então, né, a partir daí, dessa análise, a gente vai considerar que os muçulmanos, né, consideram Maomé como o seu último profeta, tá? Que realmente trouxe a mensagem de Alá. E os muçulmanos eles vão ter uma lista de profetas, né? Que vai ter também Adão, vai ter Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, que é Muhammad. Tá? Então essa ideia, né, vai ser acompanhada, né, por esses grupos a partir de décadas, né, até hoje. Tá? E principalmente, como a gente viu, em relação à morte de Maomé. Então, a partir daí, vai começar aí essas grandes disputas, né? E elas vão ter até, principalmente, o lado violento, certo? Falando do islamismo hoje, né, a gente vai ver que o islamismo hoje, ele tem grandes concentrações de xiitas e sunitas, tá? Os xiitas, eles estão concentrados principalmente no Líbano, no Iraque, no Irã, no norte do Iêmen, região de Afeganistão e também do Paquistão. Em relação aos sunitas, eles estão presentes aí na Arábia Saudita e tantos outros, né, em tantos outros países, tá? Mas entendam, os sunitas, né, eles são a minoria no Islã, tá? Então, estima-se que tem cerca de 10%. Já os sunitas, eles estão por volta de 80%. Essa divisão, que a gente vai chamar de divisão de fé, né, vai surgir um termo que é jihad, tá? Jihad, né, é um conceito da religião islâmica, né, e que é habitualmente, né, conhecida ou entendida como guerra santa. Tá?
Então, outro aspecto importante para a gente destacar sobre o islamismo é que eles acreditam, eles têm 5 pilares, tá? Que seria declarar sua fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês de Ramadã, Ramadã que é o 9º mês do calendário islâmico, e ir à Meca pelo menos uma vez na vida. E outro que é doar dinheiro para os pobres e também para os necessitados, tá? Então são 5, tá certo? E outro fator, pessoal, que a gente tem que destacar é em relação a esse dilemazinho aqui, tá? Então, a gente vai dizer que a maioria dos árabes é muçulmana, mas a maioria dos muçulmanos não são árabes, tá? Por quê? Porque árabes são aquelas pessoas que falam que a língua árabe, tá? E a gente sabe que os países que têm como o maior, no caso, a principal religião, o islamismo, eles não estão concentrados em países árabes, Eles estão concentrados principalmente na Ásia, que são, a gente tem como exemplo a Indonésia e a Índia, tá? Então, essa frasezinha aí, ela é super importante para que a gente possa entender esse conceito, tá certo? Então, a maioria dos árabes é muçulmana, mas a maioria dos muçulmanos, eles não são árabes, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da nossa aula, Eu espero vocês em um próximo momento. Até lá!